A paz do Senhor, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. No vídeo de hoje, irmãos, eu quero compartilhar algumas experiências de respostas de orações de causas impossíveis que o Senhor tem feito respondendo às nossas orações. Mas antes, vamos meditar juntos em alguns versículos bíblicos das quais o Senhor nos fala sobre respostas de oração. A Bíblia, ela nos ensina como nós devemos fazer. Tudo que nós precisamos, irmãos, está dentro da palavra do Senhor. E por muitas vezes nós negligenciamos de buscar e de ler a palavra de Deus. O primeiro versículo está no livro de Jeremias, no capítulo 29 e o verso é o 12. A palavra de Deus nos diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Irmãos, Deus é um Deus tão bom, tão maravilhoso, que Ele ouve oração. Eu tenho tanto testemunho, tantos milagres que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas, que às vezes eu me recordo e eu falo: Deus, como o Senhor é bom. Como é bom saber que temos um Pai que nos ouve e atende às nossas orações quando nós nos pusemos a dedicar tempo em oração e em busca a esse Pai. Que a Bíblia vai dizer aqui na palavra de Deus, quando me invocares, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. É o Senhor quem está dizendo, nós devemos buscá-lo e Ele vai nos ouvir. Eu me lembro que quando eu era muito pequena, irmãos, eu já até contei, acho, esse testemunho aqui no canal, mas eu vou trazer ele novamente porque é muito edificante. A minha mãe, ela sofria de uma enfermidade no estômago e eu era criança, eu tinha lá meus 10 anos de idade. A minha mãe, ela tinha uma dor tremenda no estômago que causava vômitos, ânsias de vômitos, e ali ela ficava cuspindo e com aquela ânsia e não saía verdadeiramente um vômito, mas sim alguns refluxos juntos, sabe, aquela coisa amarela, ou às vezes só saliva, e ela ficava naquela agonia ali de ânsias, e vinha aquela ânsia e ela não chegava a ter vômito. E eu me lembro assim que a minha mãe passou muitos anos nessa vida, e era muito triste ver minha mãe naquela situação, porque ela sofria constantemente e diariamente, e era uma agonia muito grande. Eu me lembro assim que nessa época eu já conhecia um pouco de Deus, eu já participava de alguns eventos na igreja que naquela época eu fazia parte. E eu lembro que eu pedia muito para Deus, eu falava: Senhor, cura minha mãe. Senhor, cura minha mãe, que era muito sofrido ver minha mãe, ela passava horas, irmãos, nessa agonia, horas e horas e horas, e era muito triste. Então ela fazia assim vários exames, ela ia nos médicos, fazia vários exames e o médico falava: uma gastrite, não aparecia na verdade o que a minha mãe tinha. E ela tomava um medicamento para tentar resolver, mas não resolvia. Irmãos, eu sei que a minha mãe passou mais de 15 anos com esse problema e tomando um medicamento chamado omeprazol e não resolveu nada na vida da minha mãe. E eu me lembro que eu fui crescendo e a minha mãe naquela mesma vida, eu fui crescendo e a minha mãe naquela mesma vida, mas eu sempre pedia para Deus: Deus, cura minha mãe. Era a oração que eu sabia fazer: Deus, cura minha mãe, Deus, cura minha mãe, Deus, cura minha mãe. Irmãos, e para honra e glória do nome de Jesus Cristo, eu cresci, passou-se muitos anos, eu cresci, eu fui morar numa cidade longe dela para trabalhar, estudar, e eu me lembro que eu morava numa cidade que tinha um médico muito bom, todo mundo dizia que havia um médico muito bom naquela cidade, mas eu sempre estava em oração, pedindo a cura da minha mãe para Deus. E aí eu levei e falei: bom, mãe, aqui tem um médico que dizem que é muito bom, eu vou trazer a senhora aqui para ele fazer uma consulta. Aí era uma consulta particular, nós pagamos. Os exames saíam na hora, algo assim o trabalhar de Deus foi muito sobrenatural. Eu cheguei nesse médico,
nós fizemos a consulta, ele falou, eu vou fazer uma endoscopia, mas o resultado sai hoje mesmo, em questão de horas já está tudo pronto. E aí assim a gente fez, ela fez a endoscopia, ela ficou meio sonolenta, e ainda meio sonolenta ele chamou eu e ela no consultório e falou assim, olha, saiu o resultado do teu exame, olha, o que apareceu para mim é que a senhora tem uma bactéria, ele falou, mas olha, coisa simples, eu vou te dar um remédio e em 30 dias nunca mais a senhora vai sentir dor de estômago. Eu me lembro que a minha mãe falou assim, ainda será? Aí eu falei, amém, Senhor, amém. E foi assim, irmãos, a minha mãe ficou comigo esse período ali, ela veio me visitar e ficou esses 30 dias comigo, eu cuidei dela. E ela tomou esse medicamento por 30 dias, irmãos, e para honra e glória do nome de Jesus Cristo. A minha mãe nunca mais ela teve essa dor no estômago. Eu falo que Deus pode ter usado a vida desse médico, sim, mas não foi o médico e não foi o remédio. Foi Deus quem curou a minha mãe. Porque em médicos e remédio, ela já havia ido várias vezes. Ela já tinha ido a vários médicos, feito vários exames. E por que nos demais exames não constatou se é o mesmo exame? Então foi Deus. Eu creio que foi o Senhor quem curou a minha mãe. E essa causa impossível, que era impossível para nós, em 30 dias, Deus curou e para honra e glória do nome de Jesus, nunca mais a minha mãe teve nenhum problema. Irmãos, assim é o que Deus faz. Ele diz aqui na palavra em Jeremias, se você me invocar, se você passar a orar a mim, eu vou te ouvir. E eu creio que foi exatamente isso que o Senhor fez na vida da minha mãe. Agora vamos meditar juntos no segundo. O segundo versículo que eu quero compartilhar com os irmãos vai estar no livro de Tiago, o capítulo é o 5 e o verso é o 17 e o 18. A palavra de Deus nos diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amados, olha o que está nos dizendo aqui. Que Elias era um homem como eu e você. Mas olha o poder que tem a oração. Irmãos, para um homem orar, e Deus ouvir e atender, para que não houvesse chuva. E é a própria palavra de Deus que diz que ele era um homem como nós. Qual é a diferença? Elias buscava, Elias obedecia. Essa é a diferença, nada mais, irmãos. É a palavra de Deus mesmo quem está nos dizendo. Se Elias orou e pediu para que não chovesse, e depois Elias orou e choveu, amados, assim é na minha e na sua vida. Nós também podemos servir ao Senhor dessa forma. Buscar o Senhor, orar ao Senhor, dedicar tempo com Deus. Buscar a face do nosso Deus, obedecendo. E assim o Senhor também ouvirá as nossas orações. Lá para os meus 19 anos, eu buscava a Deus da maneira que eu fui ensinada. Então assim, eu conhecia Deus superficialmente. Eu não tinha intimidade com o Senhor. Mas eu cria nele e acreditava nos seus feitos. E eu me lembro que eu fui estudar nessa cidade que eu falei para os irmãos, que era longe da minha família, não tinha ninguém lá comigo. Nenhum parente, nenhum amigo, nada. Era eu e Deus. Mas eu fui lá trabalhar, estudar, correr atrás dos meus sonhos. E eu me lembro assim que no 2º ano da minha faculdade, eu recebi uma notícia que me deixou muito entristecida. Uma notícia dolorosa de se ouvir que o meu pai, ele estava com um câncer maligno na próstata e que ele tinha 6 meses de vida. Foi minha irmã que me ligou e me falou isso. Eu me lembro assim que foi um baque muito forte para mim. Foi algo assim que me paralisou. E eu me lembro eu estava na casa de uma amiga minha e eu me lembro assim que tinha uma cerca de arame, mas não era arame farpado. Me lembro assim que eu me encostei nessa cerca assim, quando eu desliguei o telefone e eu fiz uma oração a Deus. Eu falei: Senhor, o Senhor sabe que
É um sonho tanto meu quanto da minha mãe e da minha família que eu me forme, porque minhas irmãs não tiveram a mesma oportunidade e eu quero me formar. Eu quero que pelo menos uma pessoa se formasse para que a minha mãe pudesse se sentir orgulhosa, que era um dos sonhos dela. E eu me lembro assim que eu falei: Senhor, se o Senhor tirar a vida do meu pai nesse processo, eu não vou suportar, porque já era difícil aquela vida para mim lá sozinha. E ainda com uma notícia dessa, eu falei: eu não terei forças para permanecer aqui, eu vou voltar para trás, eu vou voltar para casa. E eu falei assim: Deus, segura meu pai até eu terminar essa faculdade, pelo menos até eu terminar essa faculdade. Aí uma dica para os irmãos: quando for orar, ore certo, porque a palavra de Deus que diz que a gente pede, às vezes a gente pede mal, né? Mas ore corretamente. Eu poderia ter pedido a cura do meu pai, mas eu vou continuar contando para os irmãos o que aconteceu. Nesse período eu encontrei um namorado e ele ia embora dessa cidade, então eu fui junto. E nesse período eu estava fazendo faculdade. Quando eu me mudei para essa cidade, a gente foi na faculdade para fazer a transferência na cidade de lá e as grades curriculares não batiam, então eu precisei voltar para o primeiro ano. Eu sei que a faculdade, que levaria 4 anos, ela levou 6 anos para que a gente concluísse. E irmãos, Deus é fiel, Ele ouve realmente oração. Assim como Elias orou e Deus ouviu, assim eu orei e Deus ouviu, irmãos. Eu pedi para Deus que segurasse meu pai até eu terminar essa faculdade. Os irmãos podem ver que teve aí o empecilho no meio da minha trajetória. Eu precisei retornar para o primeiro ano. A faculdade então levaria 4, ela levou 6, pois assim Deus fez. Deus segurou meu pai 6 anos, que foi o tempo que eu precisei para me formar. Meu pai estava bem debilitado, mas ainda estava vivo. Eu terminei minha faculdade em 2012. A minha colação de grau, a nossa formatura foi ali em março. Em maio, Deus levou o meu pai. E eu estive lá com ele todo esse período. Fiquei com ele ali até os últimos minutos, os últimos segundos de vida do meu pai. Eu estava do lado dele. E eu me lembrei do que eu pedi para o Senhor. Eu terminei minha faculdade. Deus não esperou nem um ano a mais, nem um ano a menos. Foi questão de finalizar tudo em março e em maio meu pai faleceu. Exatamente da forma que eu pedi para o Senhor. Assim é como Ele faz, irmãos. Mas quando forem pedir, peça direito. Eu poderia ter pedido a cura, mas pedi errado, pedi mal. Mas amém. O Senhor ouviu minha oração. E para a honra e glória do nome de Jesus, eu louvo a Deus porque meu pai ainda esteve vivo e ficou 6 anos comigo. Mas vamos então para o terceiro versículo que nós vamos meditar, seguido, irmãos, aí de resposta de oração para edificação das vossas fés, para que os irmãos vejam que Deus ouve oração. Irmãos, o terceiro versículo, ele vai se encontrar no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmãos, creia nessa palavra. Creia na palavra de Deus, porque ela é poderosa. A Bíblia, ela nos ensina. Tudo que Deus deixou escrito aqui é verdadeiro. Eu vou contar para os irmãos como essa palavra que eu acabei de ler, ela é poderosa e verdadeira. A minha irmã, ela foi diagnosticada com 2 tumores, na verdade, na garganta. Um já estava assim bem para fora. E ali minha irmã foi um período assim de bastante angústia. Ela foi no médico, aí o médico fez os exames, falou que era um tumor, que era 2, na verdade, um maior e um menor. Encaminhou ela para o Hospital do Câncer e lá começou a nossa luta.
Ela foi fazer os exames e o médico afirmou que realmente ela tinha, né, esse câncer, que era 2 tumores, sim. Quando ela falou isso para nós, eu me lembrei do que a palavra do Senhor diz lá em Isaías 53. O Senhor Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas doenças, e que sob as pisaduras de Jesus nós somos curados. E eu falei, Senhor, eu não aceito isso para a vida da minha irmã. Se a palavra de Deus diz lá em Isaías 53, que o Senhor Jesus levou as nossas dores, nossas enfermidades, as nossas doenças, e sob as pisaduras de Jesus nós somos curados, a tua palavra não mente, a tua palavra é verdadeira. E eu sei, irmãos, que foi aquela angústia ali na família, na minha mãe, na minha sobrinha, mas eu particularmente crendo, com confiança. E quando Deus diz que a palavra do Senhor está dizendo aqui, que se a gente orar uns pelos outros nós somos curados, eu acreditei nisso. E confiei ainda mais no que está escrito lá em Isaías 53. Me deu mais força e eu comecei a orar. E eu comecei a declarar essa palavra de Isaías 53 sobre a vida dela. E eu comecei a clamar ao Senhor todos os dias, de noite, de madrugada. Durante todo o dia da minha vida eu ficava clamando. Todos os dias, por exemplo, se eu estivesse fazendo qualquer coisa, eu estava ali clamando, Senhor, sobre as tuas pisaduras a minha irmã é curada, sobre as tuas pisaduras a minha irmã é curada. E ela foi para o Hospital do Câncer, foi fazer um exame para poder tirar um líquido para saber se era benigno ou maligno. Eu falei, em nome de Jesus, você vai, mas você não tem essa doença. Em nome de Jesus, você não tem essa doença. Você pode ir, mas pela minha fé no Senhor, você não tem. E eu continuamente afirmava isso sobre a vida da minha irmã e declarava a palavra sobre as pisaduras de Jesus, sobre as pisaduras de Jesus, a minha irmã está curada. E ela foi o primeiro mês, eu não sei, nunca ouvi falar sobre isso, mas chegou lá, não foi atendida. Diz que o médico tinha encerrado a agenda, uma coisa assim, coisa que nunca acontece, não tem como acontecer. Marcou para o segundo mês, falei, mas que adiação, que estranho. Chegou no segundo mês, não sei o que houve lá também, não foi atendida. Eu falei, olha, não aceita isso para a sua vida, porque isso é o inimigo querendo ganhar tempo até que você aceita isso e fala que realmente você tem. Porque uma coisa, irmãos, é você pegar um exame e você falar e aceitar aquilo para a tua vida. Uma coisa é você viver pela fé. A palavra do Senhor diz que o justo, ele vive pela fé em Cristo Jesus. Então é você crer contra a desesperança. A palavra de Deus diz que Abraão, ele creu contra a desesperança. Aquilo que era impossível para ele. Ele creu que Deus poderia fazer. E assim, pela minha fé, eu acreditava que ela não tinha. Que sob as pisaduras de Jesus ela era curada. E eu falei, não aceita esse diagnóstico. Mas repita continuamente na sua vida que você não tem. E assim foi, irmãos. Passou o segundo mês, terceiro mês, ela foi. No terceiro mês conseguiu ser atendida, tiraram o líquido lá, fizeram o exame e aí ficou aquela agonia para saber a resposta do exame. E eu falei, em nome de Jesus Cristo, o Senhor Jesus levou sobre si suas dores, suas enfermidades, suas doenças. Sobre as pisaduras de Jesus você não tem. Mas deu no laudo. Mas deu no exame. Eu não creio em laudo, eu não creio no exame, eu creio em Jesus Cristo que me formou e que me deu a vida. Se Ele diz que Ele levou sobre si, a palavra de Deus é pura, é verdadeira e é eficaz. Porque aqui diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. E a palavra de Deus também é poderosa e eficaz. Então eu falei, não, você não tem. E assim foi, irmãos, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Quando a palavra diz que a oração do justo é poderosa e eficaz, acredite, orem, peçam, creiam, porque a palavra de Deus diz aqui também, em Mateus 7,7, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Declare hoje sobre a tua vida essa palavra. E de Isaías 53, se você precisa de uma cura de enfermidades. Na época do meu pai, eu não conhecia o Senhor. Na época do meu pai, eu não tinha essa intimidade que eu tenho com Deus hoje. Nem com a minha mãe. Na época da minha mãe também eu não conhecia, meu Deus. Eu conhecia superficialmente. Hoje eu conheço. E quero compartilhar com os irmãos essa poderosa oração, essa poderosa palavra que está lá em Isaías 53.
Declarem essa palavra sobre a vida de vocês. O meu filho foi curado de alergias alimentares declarando essa palavra. Eu fui curada de uma enfermidade que eu tinha também. Na mesma época do meu filho eu fui curada. Fui curada também de uma enfermidade que nenhum médico descobriu. Mas eu declarei a palavra sobre a minha vida, me humilhei diante do Senhor, coloquei minha cara no pó e alcancei misericórdia. Assim, a minha irmã também alcançou misericórdia, porque saiu o exame, o resultado, e ela não tinha nada. Era uma inflamação. Irmãos, isso é Deus, porque se no exame deu, e como que depois você consegue ver isso? Se no exame deu e depois o médico disse, não foi uma inflamação, uma infecção, e logo ela tomou remédio, sumiu em nome de Jesus, é porque o Senhor, Ele é poderoso e Ele faz. Não é sobre eu, não é sobre você, mas é sobre Jesus Cristo, é sobre o poder de confiar nele e crer que tudo Ele pode fazer. É crer no que Ele deixou escrito e seguir o que Ele deixou escrito e aplicar na minha vida e na tua vida. E assim, irmãos, nós vamos vencendo. Nós vamos vencendo dia após dia as aflições, as angústias e os problemas deste mundo. Crendo em Jesus, buscando Jesus, obedecendo a palavra, declarando a palavra sobre a nossa vida, vivendo com Cristo. Irmãos, e essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Acho que até ficou bem grande esse vídeo, mas eu achei muito importante eu passar isso para vocês. Então, irmãos, que nós possamos hoje nos dedicar em buscar a face de Deus, em nos humilhar diante dEle, com jejum, com oração, com leitura da palavra, buscando, obedecendo, honrando o nome do Senhor, para que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida, te guarde, te livre de todo mal. Se você é novo, chegou aqui nesse vídeo agora, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos, curta, comenta. Isso ajuda, irmãos, o canal a alcançar mais almas, a alcançar mais vidas e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Eu te espero então no próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus.